Luizinho, eu queria que você fizesse uma análise tanto do primeiro tempo como do segundo tempo, para você acredita que o jogo ainda está em aberto para o segundo confronto. Com relação a iniciar com o final da sua pergunta, com certeza está em aberto, são 2 jogos, né? Diferença de um gol, nós já vencemos lá a última partida por 1-0. Com relação ao primeiro tempo, estivemos distantes com e sem a bola, né? E também não estivemos muito concentrados com a bola parada. Né? No segundo foi ao contrário, nós estivemos mais próximos com a bola e mais próximos sem a bola, né? E conseguimos melhorar na partida. É um primeiro tempo onde a gente passou muito tempo desconectado. Do meio para o final a gente começou a se ajustar melhor, nós iniciamos com uma ideia e como ela não encaixou no início, nós modificamos e aos pouquinhos nós fomos encaixando melhor a marcação. Luizinho, por que essa diferença do primeiro para o segundo tempo? O Criciúma normalmente cai um pouco no segundo tempo, né? Isso já é visto, mas o Brusque também melhorou com as alterações, com o encaixe melhor. Bom, o início da partida, nós estamos jogando contra uma grande equipe, com muito bons jogadores, né? Individualmente o time do Criciúma é um time, enfim, vocês sabem, né? Um time que com o passar do tempo vem se notabilizando por ser um time bom de decisões, né? E no primeiro tempo o nosso time teve muito espaçado, né? Da forma que nós iniciamos, e a responsabilidade é totalmente minha, a gente não conseguiu subir o bloco, fazer uma pressão principalmente nos zagueiros deles que estavam construindo. Quando nós alteramos, passamos para um 4-4-2 para encaixar o Gemerson e o Olávio primeiro, depois o Queiroz no Rodrigo e no Tobias, a gente já aumentou um pouquinho a pressão, já tirou um pouquinho essa primeira fase de construção deles, os nossos pontas, né, duelando com os 2 laterais deles, e aí o Serrato e o Matos primeiro no Barreto e no Meritão, né, ficaram duelando por dentro, eles estavam batendo com 4 na nossa última linha, era o Claudinho, o Felipe, o Kaiser e o Éder, né, então a gente estava em todos os setores ali em igualdade numérica. Melhorou nesse primeiro momento. Nós vimos compactando num 4-5-1, alternando para um 4-1-4-1. Assim foi no primeiro jogo, assim foi no jogo com o Avaí, mas a gente não tem ideia fixa. Como a gente não estava conseguindo subir muito, pressionar muito a primeira fase de construção dele, nós tivemos problema no início. E aí a responsabilidade é toda minha. E é uma outra situação também que prejudicou a nossa partida, a gente não estava conseguindo reter. Né? Os 3 atacantes deles estavam conseguindo marcar bem a nossa construção com 3. Depois, quando a gente baixou mais o Serrato, né, para ter essa bola, né, contrária, diagonal, para a gente poder circular, poder baixar eles um pouco, melhorou muito isso no segundo tempo. Mas no primeiro tempo a marcação com 3 à frente deles dificultou muito a nossa construção com 3, e quando nós chegávamos no ataque, nós não estávamos conseguindo vencer os duelos ofensivos. Né? Então, assim, tivemos muita dificuldade de retenção no início da partida. Né? Eles iniciaram no nível de concentração maior, essa foi a nossa conversa no vestiário, e aí numa final você paga caro jogando contra uma equipe desse nível. Né? Mas se nós iniciarmos lá como nós terminamos aqui, nós vamos ser campeões. Luiz, mais do que a diferença entre um tempo e outro, o que teve de diferente em comparação ao jogo lá do turno, onde vocês conseguiram vencer, de certa forma até controlaram o Criciúma? Foi um jogo tão difícil quanto, você vê, as partidas elas mudam de data e quase nunca são as mesmas, né? Nós iniciamos com uma ideia bem parecida sem a bola, para marcar bem o Criciúma, né? Eles têm muitos bons jogadores no centro do campo. E a gente não conseguiu, né? A ideia de início não era a gente estar tão baixo, né? Mas eles conseguiram baixar a gente. E aí quando nós modificamos, passamos para um 4-4-2, colocar mais uma unidade ali ao lado do Olávio, a gente conseguiu subir a nossa marcação, né? Começou a forçar eles a fazerem mais ligações diretas, baixar mais a bola no goleiro. Por isso que eu falo que a responsabilidade é minha, né? A ideia era a mesma, porque a primeira fase de construção deles, eles têm 2 zagueiros, 2 laterais e um pivote, um primeiro volante, o Barreto, né? O Meritão flutua um pouquinho mais, o Felipe já entra mais para bater na nossa última linha. Né? E lá nós fizemos um encaixe muito bem feito, o Olávio tirando o Barreto da construção, né? E uma quebra alternada com os médios. Pela esquerda era o James, balançava o Serrato e o Matos. Do lado contrário, pressionava o Matson no Tobias e balançava o Serrato e o James. Esse nosso balanço, essa nossa pressão ficou um pouquinho retardada. Depois, quando nós modificamos até o final da partida, melhorou bastante e a gente igualou, né, a partida. Luizinho, expectativa para o jogo lá no estádio Heriberto Wilson? Expectativa de final, né? Nós estamos numa final, temos que estar alegres por isso. Só vai finalizar quando o juiz apitar o término da partida. Vamos analisar bem o jogo de hoje, né, para a próxima partida. A nossa equipe ela não sente jogar em nenhum lugar, até porque a gente joga em todos os lugares, né, menos na nossa casa. Mas parabenizar a torcida que criou um ambiente hoje bem caseiro. Estão de parabéns, vieram em outra cidade, um público muito bom. Se esse público fosse hoje no Augusto Bauer, ia estar socadinho, ia estar lotado. Então a torcida fez a parte dela, parabéns para a torcida, nós escutamos o barulho,
Eu estou querendo dizer com relação a ir jogar lá, nós não vamos sentir em estar jogando fora de casa, porque nós estamos bem acostumados com isso. O que nós precisamos estar esperto é dentro do campo, que a gente vai jogar contra um grande time, se abster da pressão externa para que a gente consiga se sagrar campeão fora de casa, fazer uma retórica diferente do ano passado. Luizinho, o que dá para... Luizinho, terminar o jogo como o Brusque terminou bem hoje, para cima da equipe do Criciúma, ela te dá um pouco mais de esperança e também jogar o Brusque jogou o campeonato todo fora de casa. O fator de tu enfrentar o Criciúma provavelmente com casa cheia dá uma motivação também, porque tu vai pegar um estádio com casa cheia, né? Sim, vai ser um grande espetáculo, uma final do Campeonato Catarinense de duas grandes equipes. Nós ganhamos o primeiro confronto, eles ganharam agora o segundo e vamos agora para a melhor de três, que é decisiva e que vai dar o título para o campeão catarinense. Nós não tínhamos dúvida das dificuldades, Infelizmente hoje eles ficaram na nossa frente. Se nós fizermos no mínimo um lá, vai para os pênaltis, Nós vamos trabalhar muito, esse gol foi muito importante. Eu estava conversando com eles que uma decisão de duas partes você não pode em nenhum momento desistir do confronto, tem que ser inteligente. E como nós já vencemos uma vez lá, nós poderemos vencer novamente. Claro, como eu falei, muito respeito à equipe do Criciúma, ao Tencate, a toda a sua comissão, mas nós somos destemidos, nós respeitamos, mas nós vamos destemidos para lá para que a gente possa fazer o nosso melhor e conquistar esse tão sonhado título. Bom, Luizinho, bem isso mesmo que tu falou sobre o gol que vocês fizeram aqui. Você também já citou que partida fora de casa para você, já citou em algumas outras entrevistas, que vocês praticamente fizeram um campeonato inteiro fora de casa, então vocês estão bem acostumados com isso. Então, qual que era a importância desse gol e se vocês vão sentir jogar lá a pressão com o Heriberto e o Wilson lotado? O que mais nos deixa confiantes, porque nós vamos jogar num gramado espetacular, um piso muito bom, como eu falei, se abster da pressão fora e focar no que nós temos que fazer dentro de campo, que é vencer uma grande equipe. É isso, a motivação a toda prova. Já estou ansioso para começar a assistir o jogo, para olhar detalhadamente o que nós precisamos fazer para vencer a partida lá. Vamos passar uma semana internado aí estudando o Criciúma, para que a gente possa aproveitar essa oportunidade. Nós sabemos da dificuldade, mas quem está participando de uma final tão grandiosa como essa, tem que estar feliz e grato a Deus. Foi isso que eu falei no vestiário. Segue o jogo e vamos decidir lá dentro do Criciúma. A decisão de sair com o Dionísio em lugar ou melhor, o Gemerson no lugar do Dionísio, qual foi a sua intenção dessa maneira? Bom, na verdade, com a saída do Rodolfo, nós pensamos em deixar um time equilibrado com relação aos níveis de força, o Serrato e o Matos, para equilibrar nessa qualidade e leveza que o Gemerson tem. Nós viemos fazendo ali o Rodolfo, o Serrato e o Dionísio, que é que a gente vem variando bastante, se vocês pegarem aí todas as escalações. Assim como o Criciúma também, é uma equipe que, de acordo com o adversário, eles fazem algumas variações, fizeram no último jogo, tiraram o Viseu, fizeram uma dobra de lateral. Foi tentar mesclar característica no centro do campo, porque o Criciúma tem volantes pesados no sentido de embate, de duelar, e a entrada do Márcio ali era para dar essa mescla, ter mais força, mais competitividade, e ter também uma troca de marcha no segundo tempo, como nós estávamos tendo com o Gemerson. Infelizmente hoje nós não vencemos a partida, e aí traz uma conotação que a coisa não deu certo. Um golzinho a mais que entra traz essa conotação. Mas quanto a isso, é estratégia. Nós viemos há 10 jogos aí vencendo, muitos deles com estratégia. Hoje, infelizmente, nós não vencemos. Mas a equipe cresceu, a gente foi ajustando, foi melhorando e tentamos buscar o jogo ali até o último segundo. Infelizmente, não foi possível. Luizinho, o que dá para tirar de lição da partida de hoje? Muitas lições, é o que eu falei, e aí cabe o treinador estudar, analisar. Nós iniciamos exatamente da mesma forma que nós iniciamos lá, e lá a gente conseguiu subir mais a marcação, pressioná-los mais. Hoje, com o nosso mando, a gente não conseguiu ali nos 10, 15 minutos subir o nosso bloco, a gente não conseguiu tirar esse avanço dos construtores dos zagueiros, não conseguiu encaixar bem isso ali, também não conseguimos reter muita bola no início da partida, mas a nossa equipe ela foi crescendo, como de costume. Infelizmente a gente não conseguiu empatar a partida. Você tem mais uma semana, Luizinho, para poder trabalhar, para pegar a final lá em Criciúma. Tem jogadores que podem estar também melhorando a condição física, recuperando de lesão. Isso também é outro fator que pode fazer a diferença lá. Sim, nós teremos o Rodolfo de volta, o Cris teve uma lesão muito simples, pequena, mas precisava desse 7º dia, desse 6º dia, estava bem no limite hoje, não era um jogo para ir com ninguém arriscando iniciar e piorar para ele e piorar para a gente. Então por isso que o Cris não iniciou, mas a expectativa que ele inicie lá é grande. Luizinho, o Brusque jogou 2 vezes no Heriberto esse ano e foram 2 vitórias. É o que o Brusque necessita pelo menos para levar para os pênaltis.
uma mensagem positiva para o torcedor de Brusque? A mensagem é que a nossa equipe é uma equipe aguerrida, é uma equipe que não se entrega, né? Nós não vamos nos entregarmos nem um segundo. Jogo difícil, eles sabem que não tem nada ganho ainda, o Tencate é um cara extremamente humilde, né? Eles sabem que a nossa equipe tem muito potencial, que não vai se entregar. Esse gol foi extremamente importante. Né, venham conversando internamente que o jogo ele vai se definindo no detalhe, vamos nos cobrarmos com relação ao início da nossa partida, né, porque jogar uma decisão desse nível não pode entrar tão desligado, tão desconectado. Como eu falei, a nossa equipe, falei para eles no vestiário, eu não falo nada aqui que eu não falo lá dentro, nós nunca estivemos tão longe para jogar e tão longe para marcar, né, nessa nossa sequência boa. E aí nós fomos ajustando, e terminamos bem. Volto a frisar, se nós iniciarmos lá como nós terminamos, nós vamos competir bastante lá para que a gente conquiste o nosso sonho.